Nós vamos começar realmente a mergulhar no que eu acredito que é o centro da nossa disciplina, que é a linha de Vygotsky, a linha vygotskiana, que defende essa aquisição da linguagem da forma da interação. É por isso que é tão importante que você tenha lido o nosso artigo, que você tenha realmente detido atenção nesse artigo, para que todos esses conceitos que eu vou expor aqui não fiquem de maneira linear e de maneira superficial, né? Então, a partir de agora, nós realmente vamos entrar no que eu acredito seja o eixo norteador da nossa disciplina. Os conceitos anteriores eram introdutórios para que nós pudéssemos fazer esse contraponto entre as demais linhas e perceber por que a interação é tão importante quando eu percebo que a linguagem é ela que vai costurar essa interação entre professor, aluno e conhecimento. Não só costurar, como realmente impingir força a essa interação, certo? Vamos lá, então? Vamos pensar nessa linha interacionista. Vygotsky nos diz que a questão da língua deve ser pensada a partir do social, pessoal. Nós estamos falando de um pequeno núcleo social, que é o núcleo professor-aluno, né, interagindo com esse conhecimento, né? O que Vygotsky observa? Ele observa que a criança, em relação com o outro, né, não centrada em si mesmo, né? Tal pensamento é totalmente oposto à linha anterior, do bloco anterior que nós vimos, que é o egocentrismo radical de Piaget, né, que vê todo o conhecimento centrado, né, em si, naquele ser que está, na subjetividade daquele ser que está interagindo com o conhecimento, né? A linha de Vygotsky nos fala que o meio cultural, né, ele deve ser interpretado, né, com uma força coercitiva, né? Quando eu falo de coerção, eu falo de poder. Quando eu falo de poder, eu falo desse viés ideológico que a linguagem nos dá e nos tem. Por que nos tem? Nós estamos dentro desse viés ideológico, né, quando nós estamos interagindo com o conhecimento, né? Pela questão cultural, lembra das nossas primeiras considerações teóricas, em que eu coloquei os dois ladinhos da moeda, os dois fatores, né, o fator social e o fator biológico. Para Vygotsky, o fator social ele é eminentemente coercitivo quando eu tenho essa aquisição do conhecimento, né? Vamos ver um pouquinho mais, né? Vygotsky, né, para Vygotsky, o social é constitutivo. Quando eu falo constitutivo, pessoal, é como se eu falasse que o fermento, a água, os ovos, o trigo são constitutivos do pão, né? Eu não posso dizer que o trigo é o principal elemento do pão, mas eu digo que ele é constitutivo do pão, né? O social é constitutivo do desenvolvimento, ele constitui esse desenvolvimento, né? Ele impera nesse desenvolvimento. De acordo com Vygotsky, eu adoro essa afirmação do Vygotsky, o caminho do objeto, que no nosso caso é o conhecimento, até a criança, e da criança até o objeto, até o conhecimento, passa pelo outro. E quem é o outro, então, pessoal? De acordo com a nossa disciplina? O outro é o professor, é esse mediador desse conhecimento. Então, o caminho dessa criança entre o conhecimento, né, o caminho dessa criança, né, desse aluno ao conhecimento, para o conhecimento e do conhecimento e com o conhecimento, lembra das nossas preposições que eu falei que eu ia brincar com elas o tempo todo? Colocar vocês sempre em xeque durante os nossos encontros, passa pelo outro. Porque o outro aqui com letra minúscula é, nesse caso, a outra subjetividade. Sempre que você observar nos nossos slides e no nosso artigo o outro com letra minúscula, eu vou estar falando do locutor ou do meu interlocutor, né? Vou falar de outra subjetividade. Quando o outro estiver em letra maiúscula, eu estou falando do outro eu.
né, eu, da minha subjetividade. Então, de acordo com Vygotsky, essa aquisição de conhecimento, ela se dá com, do e na, né, a interação com o outro. Tá? Então, se eu falo com o outro, com a linguagem do outro, com todo o contexto social do outro, com todo o contexto biológico do outro, com todo o contexto cultural do outro e com os meus. Com todos esses contextos que fazem parte da minha subjetividade, certo? Com isso, né, nós podemos pensar que a teoria, né, de Vygotsky, ela afirma que há uma modalidade, uma maneira de interação que é instintiva. Uma delas, instintiva. Né? Você veja como ele consegue falar tanto do Chomsky quanto do Piaget. Ele complementa as duas linhas. Pelo menos é o que eu acredito, né, pessoal? Porque eu sou fiel a essa corrente. Né? Como estudiosa da linguagem, eu aprecio muito Vygotsky. E, como tal, regida por uma lei da natureza. Né? Para caracterizar esses aspectos tipicamente humanos, eu já ressaltei essa questão tipicamente humana da linguagem, o autor recorre a um mediador, a linguagem. Né? Então, quem seria o mediador dessa interação? A linguagem. Né? Diferenciador do homem dos animais. Né? O período inicial do desenvolvimento linguístico está por conta da criança. Né? Por quê? Né? O que é natural no processo de aquisição da linguagem passa a ser atribuído à própria relação da criança e o outro. Olha o outro com letra maiúscula aí, pessoal. Visto como intérprete, doador de sentido a esses comportamentos. Então, vejam bem que quem doa os sentidos, quem dá a significação, quem proporciona a interpretação, quem adquire esse conhecimento é a criança nessa interação com as outras interpretações, nessa relação com os outros sentidos, né, do outro, que no caso da nossa disciplina é o professor. Através de quê? Que meio? Que ferramenta ele se utiliza para que isso aconteça? Para essa possibilidade de interpretação, para essa possibilidade de transformação de informação em conhecimento. De quem ele se utiliza? Ele se utiliza dessa mediação da linguagem pelo professor. Então vejam que eu estava até agora trabalhando o professor como mediador e agora estou partindo, né, de acordo com a linha de Vygotsky, que o professor é um dos outros envolvidos nessa interação e que o mediador é a linguagem. Sentiram como realmente nós estamos caminhando metodologicamente para entendermos que a linguagem é que vai fazer essa mediação? Por isso que eu trabalhei os conceitos, os princípios mais tranquilos, mais rasos da linguística, para que nós possamos realmente entrar nesse processo interativo. Né? Com isso, o que nós podemos concluir? Né? Que, de acordo com essa proposta, com a proposta de Vygotsky, né, o processo é eminentemente linguístico, né, eminentemente linguístico. E a sua explicação não deve ser buscada no biológico. Então, de acordo com Vygotsky, nós não devemos buscar explicação apenas no biológico, nem no social ou ainda na cognição. São os três elementos juntos. São os três elementos funcionando, se sobrepondo, interagindo dentro desse outro que é a criança, dentro desse outro que é o professor. Então, a língua, né, que é o que o professor vai se utilizar de forma escrita ou de forma oral, então, desempenha um papel central na aquisição da linguagem, e já que a linguagem é o mediador, na aquisição desse conhecimento. Nós vamos continuar caminhando nesse sentido. Teoricamente, nesse sentido.